Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome de Jesus Cristo um avanço sobrenatural acontecendo na tua vida, e que também novos projetos, um novo tempo, novos relacionamentos cheguem na tua vida e na tua família. Que o Senhor revele a plenitude do seu propósito a você e a todos da sua casa. E apresentamos diante de Deus todas as cartas, todas as orações específicas que têm sido feitas. Oramos e pedimos resposta do Senhor, intervenção, milagres, um liberar do sobrenatural de Deus, um liberar do favor do Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, toca com o teu poder em cada pedido de oração, que sonhos sejam realizados, que projetos deem andamento, em o nome de Jesus. E te pedimos também a provisão, Pai, para todo projeto, para todo propósito. Libera da tua graça e libera do teu favor. É o que nós pedimos, Pai. Também oramos por todo aquele que chegou aqui nessa oração doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor cura. Nós colocamos a nossa fé em ti, Jesus, e declaramos saúde sobre o corpo físico dessa pessoa, do alto da cabeça até a planta dos pés. Que toda alergia, que todo câncer, que toda infecção, que todo tipo de inflamação, de dores no corpo, rendam-se a Jesus Cristo. Dizemos a cistos, a microcistos, a todo tipo de nódulos, rendam-se ao poder de Jesus Cristo. Declaramos saúde, que o toque da graça de Deus toque no seu corpo físico agora, removendo todo o mal e trazendo uma plena saúde, uma plena restauração em o nome de Jesus Cristo. Que todo movimento que não se havia mais, que haja uma restauração. Oramos em o nome de Jesus também por todo tipo de problema na alma, por todo tipo de enfermidade na alma, para que haja cura e restauração. Leva embora, Senhor, a ansiedade, leva embora a depressão, leva embora toda a doença de alma e traga, Senhor, a cura total, o alívio, a paz que excede todo entendimento, no nome de Jesus, sobre a vida dessa pessoa. Amém e amém. Glória a Deus. Deus vai falar com você hoje nessa oração. E a palavra para você é: não deixe nada nem ninguém pressionar você. Nós temos que ser guiados por uma única coisa, que é a voz do Espírito Santo. Não podemos permitir com que as pressões de fora venham influenciar na nossa decisão e muito menos o nosso propósito. Essa foi a palavra que o Senhor me deu, quero compartilhar com você hoje. No final nós vamos fazer outra oração profética, mas antes disso, eu quero dar um testemunho que eu recebi. O testemunho da Deusilene é o nome dela, e ela escreveu assim: já estou acompanhando há mais de 3 anos as suas orações das 6 das 18, e meu milagre foi que meus pés estavam muito inchados e a panturrilha não desinchava de jeito nenhum. Fui diagnosticada com uma doença venosa crônica, mas comecei a orar e em um dos dias o Senhor falou sobre pés inchados. Tomei posse e fui curada. Até hoje, nunca mais senti nada. Meus pés e minhas pernas voltaram ao normal. Que Deus continue te abençoando, dando saúde a você e a toda a família. Muito obrigado. Deus te abençoe. Jesus, paz. Nele. Toda honra e toda glória sejam dadas a Jesus. E você que está com um problema aí, ou conhece alguém que está com um problema, eu quero dizer para você que Jesus pode. Amém? Mande essa oração. Mande essa oração agora para alguém que está passando por um problema de saúde, para alguém que está lidando com uma doença, que está passando por uma situação difícil. Seja um canal de Deus na vida de alguém. Agora compartilhe.
Compartilhe não com 10, nem com 20, mas com o maior número de pessoas que você puder. E que Deus te abençoe e te recompense. Amém? Que Deus te recompense. Se você está sendo abençoado, você tem que aprender a abençoar. Nós não podemos comer o pão sozinho, nós temos que aprender a repartir o pão, abençoar a vida de outras pessoas. Eu quero compartilhar essa palavra que está no Evangelho de João, capítulo 16, verso 13. Olha o que Jesus disse para os seus discípulos. Mas quando Ele, o Espírito da verdade, vier, Ele os guiará a toda a verdade. Porque Ele não falará por iniciativa própria, mas falará tudo o que ouvir. E Ele revelará a vocês o que está por vir, ou o futuro. Quem é essa pessoa? É o Espírito Santo. É muito importante você não permitir nem que as suas decisões e nem o seu propósito sejam influenciados por terceiros. As pessoas, elas podem querer te ajudar e estarem lhe atrapalhando, mesmo sem uma intenção real. Porque a vontade de Deus para a nossa vida, ela precisa ser muito clara no nosso coração e na nossa mente. Porque as pessoas sempre vão tentar manipular a vida de outras pessoas. Vão tentar manipular a decisão e vão tentar manipular o propósito. Você lembra quando Jesus falou para os discípulos que ele ia ir à cruz? Que fazia parte do destino dele ir à cruz e morrer pelos nossos pecados, dar a vida por nós. A Bíblia diz que Pedro quis impedir isso, que esse propósito na vida de Jesus, que Jesus havia falado, se confirmasse. Pedro disse: Senhor, não fala isso de ti, isso não vai acontecer, não se preocupe. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Porque Jesus entendeu que ali naquele momento era um pensamento humano, era algo maligno, que estava tentando interromper um propósito. As pessoas vão tentar interromper algo que é de Deus para a nossa vida. Elas vão tentar lançar todo tipo, de ideia que não vai dar certo, que você não é chamado para isso, que isso não é bênção para a sua vida, para tentar, impedir você de viver o propósito de Deus. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que está entrando no nosso ouvido. Nós precisamos ter ouvidos abertos para ouvir a Deus, para sermos guiados pelo Espírito Santo, pela verdade de Deus, e não pelo achismo das pessoas. As pessoas podem ter uma visão que não está alinhada com o propósito de Deus, uma visão errada. As pessoas podem estar com uma visão errada do destino de Deus para a tua vida. É por isso que, quando se trata do futuro, você tem que consultar o Espírito Santo. É o Espírito Santo que precisa ser consultado sobre o nosso futuro. Não é a opinião das pessoas. Então não tente terceirizar as decisões do seu futuro para a vida de outras pessoas. Tem sempre gente que diz assim para mim: o que você me diz sobre o meu futuro? Puxa, o que eu posso dizer? O que a Bíblia diz? Que Deus tem bons pensamentos para você. Agora, eu não posso decidir sobre o seu futuro. E eu não posso também comandar o seu futuro e não quero fazer isso. Eu não quero, eu não posso, eu não estou autorizado a isso. Mas é meu trabalho mostrar para você que Deus tem um plano para a sua vida. E que Ele tem um propósito específico para a sua vida. Só que o que as pessoas tentam fazer? Elas tentam nos pressionar nas nossas decisões. A manipulação, o jogo da manipulação é muito perigoso. Quando as pessoas elas querem, manipular você. Elas querem tirar coisas que Deus colocou no seu caminho. Elas querem fazer você desistir dos seus sonhos. Elas querem dizer para você que é impossível
É impossível você caminhar por um propósito maior. Elas querem dizer para você que não tem como você conseguir, sabe, conciliar algumas coisas, que você vai ter que largar algo. E nem sempre Deus quer que você largue. Algumas vezes, Deus, Ele está querendo lhe alinhar para um propósito, lhe alinhar para algo maior. E você precisa compreender isso. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é o propósito dele para você? Tem coisas que não é a vontade de Deus para a nossa vida. E por que a gente vai querer andar por aquele caminho se não é a vontade do Senhor? Por isso nós devemos sempre ser guiados pela verdade, guiados pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, pela voz de Deus. Não podemos deixar nada nos influenciar, nada nos tirar, sabe, daquilo que Deus tem reservado para a nossa vida. O que Deus tem reservado para nós é algo único, o que Deus tem reservado para nós é algo especial e nós não podemos deixar outras pessoas influenciarem no propósito de Deus para a nossa vida. Eu vim aqui hoje, sabe, com essa certeza de compartilhar essa palavra com você, porque as pessoas estão sempre dando pitaco na nossa vida. Não sei se acontece isso com você, mas comigo acontece toda hora. As pessoas querem dar ideias, as pessoas querem, sabe, assumir o lugar da sua vida. É como se elas não tivessem vida e elas querem agora assumir a sua vida. Não deixe ninguém assumir a sua vida. Não deixe ninguém assumir, sabe, a direção da sua vida, a não ser o Espírito Santo. Ouça o Espírito Santo, ele é a voz mais confiável que existe aqui nesse mundo. Nós precisamos compreender a voz de Deus, nós precisamos entender o que Deus está dizendo, nós precisamos caminhar pela verdade, caminhar pelo propósito de Deus e viver o que Deus tem para a nossa vida. Nós precisamos viver o propósito, viver a intensidade do que Deus tem para a nossa vida. Por isso, eu quero lhe mostrar que existe um propósito maior. Existe um propósito maior, existe um plano maior para a sua vida e você precisa viver o que Deus tem para você. E para viver o que Deus tem para você, a boa notícia é que você tem acesso àquele que já conhece teus dias, que é o Espírito Santo. Aprenda a ouvir a Ele. Não se distraia na sua caminhada. Não deixe ninguém se meter naquilo que Deus colocou no teu coração. Tem coisas que Deus coloca em nós e que as pessoas não vão compreender. As pessoas não vão entender porque das suas decisões e porque que você está, sabe, fazendo certas coisas, mas você sabe o que Deus colocou. Deus colocou algo aí dentro de você. Deus colocou um desejo dentro do seu coração. Deus colocou uma palavra dentro de você. Deus deu uma direção para a sua vida. Siga esse caminhar no Espírito e você vai viver as promessas de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Eu quero agora declarar o Salmo 91. E se você não ouviu a palavra que eu ministrei hoje pela manhã, escute, porque eu falei de como quebrar ciclos. Eu falei um pouco hoje de como é importante você, sabe, ser um Finéias, alguém que não vai permitir com que alguns genes sejam passados para os teus filhos e para os teus netos. Eu fiz uma comparação, inclusive, com a vida de um ministro do Evangelho e a vida de uma pessoa, sabe, que vivia uma vida torta. Toda a linhagem da vida daquele ministro foi uma linhagem de pessoas bem-sucedidas, enquanto a linhagem daquela pessoa, sabe, que sempre viveu quebrando princípios, toda a linhagem dele foi uma linhagem de pessoas problemáticas, uma linhagem de pessoas que nunca viveram coisas grandes e a maioria deles acabou, sabe, em lugares de dificuldade, em lugares de miséria. Por isso que nós temos como quebrar ciclos, nos posicionando em fé,
e não aceitando com que algumas coisas venham a ter algum tipo de poder sobre a nossa vida. Eu deixo essa instrução ao teu coração. Sei que essa foi uma palavra profética que Deus me deu. Essa foi uma palavra profética e que vai te abençoar tremendamente. Então escute a palavra que foi ministrada hoje, vai fazer a diferença na sua vida. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91, quero pedir para você deixar sua curtida aqui. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Amanhã, segunda, terça e quarta, eu estou ao vivo na Academia aqui no Global, a partir das 9h45 da manhã, tá? Eu convido você a se tornar nosso aluno, a começar a caminhar por princípios proféticos. E também lá dentro da academia nós estamos dando direções especiais, aconselhando as pessoas. É ao vivo, é comigo, você vai entrar numa sala comigo e você vai ser muito abençoado. Amém? Eu convido você a estar com a gente, vai ser algo incrível e maravilhoso. Então, se você quer ser nosso aluno na academia aqui no Global, vá até o meu site www.vinicius17.com.br e se torne nosso aluno. Também temos nossos livros que têm abençoado a vida de muitas pessoas. Esse aqui é o meu devocional 1, Café com Jesus, e esse aqui é o devocional 2. Esses devocionais certamente vão trazer muita coisa boa para a sua vida, vão te abençoar. Inclusive você pode dar de presente para outras pessoas e você pode adquirir também lá no nosso site. Tem pessoas que não investem em uma leitura sadia. Eu compro não sei quantos livros por mês, talvez 10 livros por mês ou mais. Estou sempre adquirindo novos livros, estou sempre buscando mais de Deus para a minha vida e eu creio, isso faz a diferença na nossa vida. Amém? Muito bem. Enquanto eu declaro Salmos 91, quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração. Se não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e compartilhe agora com o maior número de pessoas que você puder essa live. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Vamos pegar a nossa carta e vamos apresentar diante de Deus. Você que está aqui pela primeira vez, baixe essa carta lá no meu site e se não conseguir, pega uma folha em branco mesmo e faz uma carta para Deus com detalhes, falando do que você está pedindo a Ele, apresentando tua vida, tua família, coloca o nome dos teus filhos. Essa é uma carta pessoal, certo? Você vai escrever a sua carta para Deus, certo? Comece a sua carta aí, querido Deus, eu apresento minha vida, minha família, as decisões que eu tenho para tomar. Você vai fazer uma oração específica para Deus. Hoje é o 7º dia desse propósito. E nós estamos firmes aqui nesse propósito, crendo na resposta do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti o pedido que cada um está fazendo diante de Ti. Esta carta, Pai, também ela é um pedido do coração. Ela é também, Senhor, um clamor sincero, pedindo, Senhor, a Tua intervenção, pedindo a Tua bênção e pedindo a Tua resposta. Eu apresento diante de Ti, Pai, todas as cartas que estão sendo feitas, aquelas que ainda serão feitas. Eu coloco diante do Senhor e eu peço uma intervenção do Senhor. Eu peço um milagre do Senhor.
Senhor, cada pessoa que fez a sua carta, que apresentou sua família, que está pedindo provisão, que está pedindo justiça, que está pedindo um milagre, nós oramos e declaramos: haverá milagres, haverá intervenção, haverá o mover de Deus, o sobrenatural do Senhor. Toca, Pai, com o teu poder na vida dessa pessoa e libera favor sobre ela, libera graça sobre ela, Pai. No nome de Jesus Cristo eu oro para que todas as barreiras que têm se colocado no caminho dessa pessoa, que essas barreiras sejam desfeitas agora. Eu declaro, Pai, que o teu milagre, o teu sobrenatural irá ser liberado na vida dela, na sua família, nos seus negócios e projetos. Senhor, traga prosperidade a essa casa. Oramos para que todo ciclo negativo seja quebrado em nome de Jesus. Que essa pessoa, Senhor, ela venha a ser alguém que venha a quebrar barreiras, a quebrar bloqueios, a interromper ciclos negativos e que através dela venha uma família próspera, venha uma família saudável, venha uma família que tema a Deus, venha uma família que cumpra princípios no nome de Jesus Cristo. Te pedimos, Pai, o teu favor, te pedimos a tua bênção e que a tua mão de poder seja liberado sobre a vida dessa pessoa. Toque-os com o teu poder, Pai, e com a tua graça, no nome de Jesus Cristo. Pedimos o teu favor e pedimos o teu sobrenatural. Em o nome de Jesus, Pai, nós pedimos o teu toque, pedimos que a tua mão de poder seja sobre essa pessoa. Dá vitória para ela. Libera do teu milagre, libera do teu sobrenatural. Espírito Santo de Deus, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Toque com poder, Pai. Toque com graça e toque com favor. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero profetizar algo sobre a tua família. Eu não quero encerrar essa oração sem profetizar algo. Eu profetizo em nome de Jesus portas abertas. Eu profetizo novas conexões, novas ideias, novos projetos, a realização de sonhos. E que Deus te fortaleça para todo tipo de desafio e que a presença do Espírito Santo não falte para a tua vida, que você possa romper e que você possa ser um testemunho na tua casa, no nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar que a tua família é bendita, que você é abençoado, que você está debaixo de um favor, de algo extraordinário de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Se você concorda comigo em fé, em oração, compartilhe agora essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te abençoe. Amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser, estamos juntos aqui. Paz, prosperidade e favor de Deus sobre ti. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós te pedimos, Pai, visita toda pessoa e toda família que está sendo injustiçada, toda pessoa que está sendo atacada, toda pessoa, meu Deus, que o inimigo tem intentado contra a sua família, contra a união dentro da sua casa. Oramos para que a presença de Jesus Cristo venha trazer união, venha encher essa casa de amor e venha também trazer a restauração necessária. Oramos, Pai, declarando que nossos filhos são herança do Senhor e que o mal não tem poder sobre a vida deles e que todo tipo de arma forjada contra a vida dos nossos filhos ou contra a nossa vida, a vida do nosso cônjuge, caia por terra agora no poderoso nome de Jesus Cristo. Apresento diante de Ti, Pai, todas as cartas para Deus, toda pessoa que fez uma oração específica, toda pessoa que está pedindo ao Senhor uma bênção, uma intervenção, um milagre, uma proteção especial, uma abertura de porta. Senhor, nós te pedimos, traga respostas. Tua palavra diz, Senhor, que Tu és um Deus que responde. Pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Por isso, Pai, eu te peço que cada carta que foi escrita para Deus, venha ter a resposta do Senhor, venha ter a liberação sobrenatural, as transferências divinas, venham sobre o pedido de oração, a oração específica que cada um está fazendo diante de Deus.
Também oro, Pai, para que todo aquele que está doente seja curado. Todo aquele que está lutando contra uma doença, que o poder de Jesus Cristo cubra essa pessoa agora. E nós declaramos o que está escrito na palavra. Ele perdoa pecados e sara doenças. Jesus, nós declaramos saúde agora, tocando no corpo físico dessa pessoa, tocando na pele, tocando no sangue, tocando nos órgãos internos. Também oramos para que todo tipo de limitação que essa pessoa tem hoje, oramos para que o poder de maravilhas envolva ela e que o Senhor a restaure, a restabeleça completamente no nome de Jesus Cristo. E toda pessoa, Pai, que estiver sendo atacada por obras das trevas, nós repreendemos agora a ação contrária e damos ordem: mal, bate em retirada, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Meu Deus, coloca a mão sobre a vida dessa pessoa e dá vitória para ela, dá vitória para a casa dela, dá vitória para a família dela. Eu também oro, Pai, por provisões especiais financeiras, para que o Senhor traga provisão. Todo suprimento que essa pessoa está pedindo ao Senhor, que seja liberado. Coloca as pessoas certas no caminho dela. Senhor, dá ideias para ela, dá inspiração para ela. Movimenta as águas da vida dela, no nome de Jesus Cristo. Tira também toda a tristeza, Pai, todo o desânimo, toda a perseguição, toda a inveja que essa pessoa enfrenta. E nós declaramos: a mão do Senhor está sobre ela. Senhor, a nossa vida está nas mãos vitoriosas do nosso Deus. A nossa família está nas mãos vitoriosas do nosso Deus, no nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe a tua família. Hoje eu quero compartilhar uma palavra ao teu coração, uma palavra que Deus me deu. Eu sei que ela é profética também. Eu sei que essa é uma palavra profética. Como ouvir o Espírito Santo com clareza e confiança. Eu quero dar 3 chaves para você que vão ajudar você a aguçar o seu ouvido espiritual. Em João capítulo 10, verso 27, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Isso significa que se você pertence a Jesus Cristo, ouvir a voz de Deus é a sua herança, porque você é a ovelha dele. Você pertence a Ele, então é sua herança ouvi-lo, ser guiado por Ele, ter direção dEle para a sua vida. Imagine viver cada dia com um GPS divino, guiando cada passo seu. Aí você diz: isso é um sonho para mim. E se eu falar para você que você tem um Espírito Santo? E o Espírito Santo, a Bíblia diz que Ele lhe guiará a toda a verdade. Mas então por que eu não ouço? Porque tem muito barulho na sua volta. Tem muita coisa lhe preocupando, tem muita coisa tirando a sua atenção. Nós podemos ficar cegos pela dor. Nós podemos ficar cegos pelo processo. Podemos ficar cegos pelos sentimentos pesados que temos que lidar e enfrentar todos os dias. Mas o Espírito Santo está constantemente falando, sussurrando instruções, alertando você sobre perigos, revelando oportunidades e afirmando o seu propósito a todo tempo. A todo tempo o Espírito Santo está fazendo isso. É por isso que nós temos que passar tempo com Deus, ter familiaridade com a voz de Deus, para podermos receber das instruções de Deus. Muitas pessoas estão sintonizadas na frequência errada, cercados por tantos ruídos, em vez de estarem focados na voz suave de Deus. Então, é tanto problema, é tanta coisa ao seu redor, e é telefone, e é mensagem, e é e-mail, e é isso, e é aquilo, e sabe, a nossa vida vai ficando que nem um balão, né? A gente vai se enchendo de preocupações, se enchendo de ansiedades, se enchendo de estresse, e quando a gente se dá conta, estamos só dando ouvido a essas vozes e não ouvimos a voz suave do Espírito Santo falando ao nosso coração: filho, eu estou contigo, estou te fortalecendo, eu vou te capacitar, esse mal não vai te vencer. Nós temos que dar ouvidos à voz de Deus. Certa vez eu ouvi a história de uma jovem que estava tomando um vinho que ela jamais tinha ouvido, mas
se abriu para ela, deu um emprego tão sonhado por ela que ela achou que isso era impossível. Então ela foi se preparando para se mudar de país e aquela correria toda, e chegou o dia dela pegar o voo. Só que naquele dia que ela estava para pegar o voo para mudar de vida para sempre, ela começou a sentir uma inquietação fortíssima. E ela estava constantemente orando: Senhor, se for a tua vontade, se isso veio do Senhor, se essa oportunidade é a oportunidade de ouro na minha vida. Muita coisa acontece quando você ora. Muita coisa acontece, inclusive coisas estranhas, mas aí já tem a mão de Deus. E ela começou a sentir essa inquietação e aquela voz dentro dela dizendo: não vai, não vai, não vai, não vai. Quando chegou, sabe, algumas horas antes de tomar a decisão, porque ela já estava com as malas prontas e já estava com o passaporte, já estava com tudo nas mãos, ela decidiu não ir. Ela agradeceu à empresa, cancelou seus planos, o lugar que ela tinha alugado, ela liberou o lugar, enfim. Meses se passaram, menos de um ano. Aquela empresa que ela iria trabalhar, aquela empresa faliu, quebrou totalmente. E isso foi um testemunho para ela de que a voz do Espírito Santo, ela não é só para os eventos cruciais da nossa vida, mas a voz do Espírito Santo é também para os pequenos detalhes. É para os pequenos detalhes. A verdade é que a voz de Deus não está reservada para profetas, para pastores ou os ultra-religiosos. Não. A voz de Deus é uma herança para mim. A voz de Deus é uma herança para você. Eu fico triste, sabe? Quando as pessoas, elas dizem assim: não, Deus só fala através da palavra. A palavra é o nosso balizador da fé. Eu acredito, de Gênesis a Apocalipse, eu acredito que a palavra de Deus, ela é inerrante. Eu acredito nela totalmente. A minha vida é debruçada nela todo santo dia, há mais de 20 anos. Eu creio na palavra de Deus, mas eu creio também que Deus, ele tem multiformas de falar conosco. Então, sabe, nós precisamos deixar Deus falar. É que o homem, ele quer colocar Deus, sabe, em um lugar de limitação. Ele quer colocar Deus, sabe, encerrar Deus dentro de um quarto e dizer: Deus, o Senhor fica aqui e a minha vida será só isso aqui. E Deus está dizendo para você: não, eu falo fora da caixa. Eu posso usar o que eu quiser para chamar a sua atenção. Então, a Bíblia diz em Isaías capítulo 30, versículo 21, os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti dizendo: este é o caminho, andai nele. Este é o caminho, andai nele. Deus está sempre falando conosco. Sabe, aqui, nos nossos ouvidos, nós só temos que prestar mais atenção. E eu quero dar 3 chaves para você, sabe, poder receber as instruções de Deus, porque já sabemos que Deus fala. Agora eu só preciso identificar. E 3 chaves vão me ajudar a ouvir a Deus. A primeira chave é a chave da expectativa. Se você viver acreditando que Deus é silencioso, você não o ouvirá. Esse é o problema das pessoas. Elas acham que Deus, sabe, deixou que elas resolvessem todos os problemas da vida delas, e o que elas não conseguirem, então, elas vão a Deus. Então é como se Deus só fosse o Deus do impossível. O Deus das coisas possíveis não é para ela. Deixa eu dizer para você, Deus é um Deus que quer estar conosco todo santo dia. Ele quer me guiar da manhã até a noite. Ele quer me guiar também nas pequenas decisões do meu dia. Eu não estou falando daquelas mínimas decisões, tipo, qual sapato eu vou hoje, qual tênis eu vou usar, será que eu boto uma gravata, será que eu não boto, será que hoje está bom para mim eu ir, para eu sair com esse casaco, Deus, qual que é a tua vontade? Essas coisas mínimas, as mínimas, você escolhe, você decide, você escolhe inclusive a escola que você quer que seu filho estude.
Agora, outras decisões que envolvem nosso trabalho, que envolvem com quem nós vamos casar, e até mesmo pequenas decisões, sabe? Sobre fechar um negócio ou não, assinar o contrato ou não, tudo isso você tem que envolver Deus. Deus quer estar ativo na nossa rotina. Deus quer estar ativo na nossa rotina. Ontem eu fui analisar alguns negócios junto com um amigo meu e nós entramos num estacionamento e sabe, ele em 2 estacionamentos ele se perdeu. Eu disse, homem, você não vê placa? Brinquei com ele, né? E daí ele deu risada. Mas às vezes Deus está falando com a gente não vê, sabe, os indicativos de Deus. As placas de Deus, tipo Deus dizendo assim, não entra aí, filho. Não entra aí que você vai ter problemas. É por isso que eu gosto sempre de ver as coisas com os meus olhos, de sentir o que Deus está falando, para que eu tome uma decisão. Sabe, é muito distante de você quando você tem que tomar uma decisão e você não ouviu nada de Deus sobre aquilo. Então, a chave da expectativa é fundamental. O Espírito Santo não é apenas uma vantagem espiritual. Ele é a chave para você viver com propósito e precisão. Diga assim comigo, o Espírito Santo é a chave para que eu possa viver com propósito e precisão. Amém? A segunda chave é a chave da quietude. É como eu disse, tem muito barulho. Eu gosto muito de fechar a porta do quarto. No meu escritório também, eu fecho a porta e fico sozinho com Deus. E quero tirar aquele tempo de quietude buscando ouvir a Deus, sem celular. Sabe, isso é uma disciplina que eu tenho. Quando eu estou em oração, eu não atendo o celular. Quando estou em oração, eu não quero entrar nas minhas redes sociais. Quando estou em oração, eu não quero ficar vendo outras coisas. Eu quero ficar só com Deus, eu quero que aquele tempo seja um tempo exclusivo. Eu quero que aquele tempo seja de uma quietude total. Às vezes eu gosto de fundo musical enquanto eu estou orando e outras vezes eu não coloco nada, eu só fico em silêncio diante de Deus. Você tem que procurar um lugar calmo para ouvir a Deus. As orações de tomada de decisões fortes que eu tive na minha vida, eu entrei num banheiro antes de assinar algo e eu entendi da parte de Deus que buscar esse lugar de quietude é fundamental para você poder, sabe, separar as vozes, o que é a voz da sua mente, o que é a voz dos outros e o que é a voz de Deus. Porque quando você vai se aconselhar com uma pessoa, aquela pessoa pode lhe dar ótimos conselhos, mas às vezes não é o conselho de Deus para você, sabe? E quando a poeira baixa, você entende que você está entrando num lugar aonde você precisa estar com o seu coração calmo para ouvir a Deus. Se você deixar e deixar o sentimento de alguma maneira perturbar você não precisa escutar Deus com clareza. Então busque um lugar de quietude. Se você gosta de casa, vai caminhar. Quando minha esposa me convida para ir na academia, eu tenho prazer de ir, porque eu boto meu fonezinho de ouvido ali e ali eu fico ouvindo Deus. Sabe, eu ouço uma palavra, às vezes coloco um louvor e ali Deus vai ministrando ao meu coração e o Espírito Santo vai falando algumas verdades para mim e saiba, Deus não fala só encorajamento, Deus fala também aquilo que você não quer ouvir para tratar do teu coração. E a terceira coisa que vai ajudar você, essa é uma chave poderosa, cuide os padrões de Deus, as formas como Ele fala com você, a forma como algumas situações estão se repetindo. Quando isso acontece, tem uma informação. Eu acredito que quando a inveja aumenta contra você, quando você é perseguido pelas pessoas, quando pessoas mentem, quando pessoas inventam, quando pessoas te atacam de forma truculenta, é nesse momento que o Espírito Santo está querendo falar contigo. E o Espírito Santo está dizendo, filho, uma grande bênção está no seu caminho. Você precisa aumentar as orações. Teus inimigos já viram. Teus inimigos já viram.
você precisa agora se levantar em oração. Então, quando eu percebo as coisas espirituais, o movimento, os padrões se repetindo, eu tenho que saber que Deus está falando comigo e que esse é um momento crucial para eu ouvir a Deus. Quer ver? Essa semana aconteceu algo comigo. Há um ano atrás, eu enfrentei uma situação muito difícil. E passou um ano, a mesma situação. E daí eu vi um padrão se repetindo, sabe? Quase a mesma coisa acontecendo aqui. A luta muito parecida. Eu disse, tem alguma coisa que Deus quer falar? E um detalhe, nas 2 vezes que eu enfrentei essa luta, eu estava para tomar algumas decisões. E agora também estou para tomar algumas decisões. Aí eu pensei assim, será que o inimigo sabe que aquilo ali vai ser uma grande bênção? Bem, ele não vê o futuro, o diabo não vê o futuro. Mas ele consegue enxergar a movimentação do que isso pode ocorrer se você permanecer naquele rumo. O diabo não tem pressa como alguns de nós, ele é um profundo observador. Então nós precisamos compreender que alguns padrões é Deus falando com você. Essa luta é porque você está no caminho certo. É porque o que eu tenho para você é grande nesse meio. E você diz, puxa vida, será? Não é que será? É. Entende o que Deus está falando com você hoje? Eu espero que sim. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. E hoje foi maravilhoso. Nosso tempo de mesa, né? Toda quarta-feira estamos tendo um tempo de mesa dentro da academia aqui no Global. Você não sabe o que está perdendo, viu? Porque ali eu dou conselhos, eu tiro dúvidas das pessoas. É uma mesa, mesmo que seja online e que haja ali muitas pessoas, eu atendo muita gente. Eu fico cerca de 45 minutos, sabe? Que nem uma metralhadora, dando conselho para um, dando conselho para outro, tirando a dúvida de outro, 45 minutos sem parar. E se você precisa de um conselho, precisa tirar uma dúvida, vem se tornar aluno da academia, desfrute de tudo que tem dentro da academia aqui no Global, vai ser uma grande bênção. E também falar rapidamente dos nossos livros. Esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2. Esses livros aqui vão te abençoar tremendamente. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius7.com.br. E você que quer se tornar aluno da academia aqui no Global, o link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site. Vai lá no meu site, que lá no meu site você pode se inscrever para a academia, ok? Vamos lá. Quero começar aqui no Salmo 91. Enquanto isso, quero pedir a você que você compartilhe essa oração com o máximo de amigos, de parentes, nas suas redes sociais, em nome de Jesus. Compartilhar o bem. Sempre que você compartilhar o bem, você está semeando. Sempre que você compartilhar a palavra de Deus, você está semeando uma coisa muito, mas muito boa. Então, compartilhe, semeie e abençoe a vida de outras pessoas. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar?
permita-me orar por você, permita-me te abençoar no nome de Jesus Cristo. Vamos apresentar nossa carta para Deus. Pega aí, levanta a sua carta também e vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, eu apresento diante de Ti toda carta para Deus. Toda pessoa que está orando junto comigo agora e está, Senhor, pedindo a bênção, pedindo o favor do Senhor, pedindo a intervenção. Eu apresento diante de Ti, Pai, cada pedido e eu te peço, Senhor, traga respostas. Que tudo aquilo que estiver amarrado, tudo aquilo que estiver em atraso no espiritual, nós oramos para que haja um destravar, para que haja um romper. Oro também por todos aqueles que estão pedindo pela saúde, todos aqueles que estão doentes. Eu oro declarando saúde agora a essa pessoa. A cura total e completa no nome de Jesus Cristo. Jesus, Tu és cura. Nós colocamos a nossa fé em Ti. Tu és aquele que tem todo o poder. Confiamos em Ti, descansamos em Ti. E eu oro, Pai, por pessoas que estão com situações impossíveis na sua vida, para que o Senhor intervenha. Espírito Santo, fala com Teus filhos também. Aquele, meu Deus, que não consegue ouvir a Deus, que ele possa receber uma instrução divina, que ele possa destravar para ouvir a Deus, que ele possa honrar a voz de Jesus, a voz de Jesus que está sempre falando com ele. Abre os ouvidos espirituais dos Teus filhos e filhas, Senhor, no nome de Jesus. E eu peço, Pai, traga paz a cada lar, tira a insônia, tira as perturbações, e que a presença de Cristo Jesus, essa presença maravilhosa que traz vida, essa presença extraordinária que traz salvação, nós invocamos o nome de Jesus. Invoque o nome de Jesus agora. Você que está orando junto comigo, invoque com fervor o nome de Jesus. A Bíblia diz que quem invoca o nome do Senhor será salvo. Invoque o nome de Jesus Cristo agora. Eu declaro que a bênção do Senhor está sobre ti, está sobre tua família, e que você tem paz, a paz que vem do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Receba em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a paz, a alegria, a abundância, a saúde, a força de Deus entrando na tua vida e na tua família. E que todo mal contra ti, toda inveja, toda obra maligna, toda invocação envolvendo o teu nome, o nome da tua família, toda invocação maligna seja quebrada agora no nome de Jesus Cristo. Eu quebro palavras malditas, decretos malignos. Quebramos em nome de Jesus toda intenção falsa, mentirosa, enganosa se aproximando de você, que bata em retirada agora. Quebramos completamente toda a influência do mal, tudo aquilo que traz peso espiritual, que traz opressão para dentro da tua casa, para dentro do teu trabalho, que saia em nome de Jesus. Também eu oro, Pai, que nada fique em oculto, que o Senhor revele, que o Senhor mostre o que está em oculto. Tira do caminho, Senhor, dessa pessoa, tudo aquilo que é contrário, tudo aquilo que é mal. Que o Senhor possa derramar graça sobre a vida dessa pessoa, que o Senhor possa prosperá-la em seu caminho. Eu oro também pela família, para que a família esteja unida, para que a família esteja no mesmo propósito, para que a família esteja guardada e protegida pelo Senhor. Oro, Senhor, para que Tu renove as forças dos Teus filhos e filhas. Dá um novo ânimo, Pai. Que essa noite eles possam ter um sono reparador, que eles possam ter descanso na sua alma, que eles possam ter o refrigério que vem do alto, no nome de Jesus. Também te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa cumprir as Tuas promessas na nossa vida e na nossa família. Cremos no Teu plano e queremos viver o plano divino para a nossa vida. O que não for para nós, ó Deus, tira do nosso caminho, mas aquilo que for para nós, que o Senhor possa abençoar
que o Senhor possa derramar graça em o nome de Jesus. Meu Deus, apresentamos agora todas as cartas para Ti, apresentamos essa família para Ti e todos os pedidos e detalhes que foram colocados aqui nessa oração. Apresentamos nossas orações específicas, pedindo uma intervenção do Senhor, pedindo um milagre, pedindo, Senhor, que Tu coloque a mão e, como está escrito na Tua palavra, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, Pai. Colocamos tudo diante de Ti, cada carta. Essa carta que eu estou segurando nas minhas mãos, ela representa a carta que cada pessoa está agora também orando junto comigo. Em o nome de Jesus, pedimos as bênçãos do Senhor, pedimos o favor do Senhor e pedimos milagres de toda sorte. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Se você já baixou a sua carta, pode fazer a sua oração específica, certo? Contando em detalhes para Deus o que você precisa de uma bênção, de uma intervenção, de um milagre. E se você não conseguir baixar no meu site, você pega uma folha em branco mesmo e escreve lá carta para Deus e faz a tua oração específica. Não é uma oração por dia, é uma oração que você vai escrever. Então, mesmo que você esteja entrando hoje na campanha, você vai ficar até o fim desse propósito apresentando a mesma carta para Deus, certo? Porque essa é a oração específica e a oração persistente. Então nós estamos praticando essas duas orações. Tire um tempo agora à noite, se você ainda não fez a sua carta para Deus. Como eu disse, ontem ou anteontem, uma pessoa colocou nos comentários, e entenda, não é um julgamento, eu só quero mostrar para você a importância da pessoa usar a fé. Certo? Deus honra a fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se veem. Aí uma pessoa colocou no comentário assim: eu não irei fazer a carta, irei apenas orar junto e colocar diante de Deus, porque Deus não precisa disso. Só que eu quero que você entenda uma coisa: a fé, ela nos movimenta. A fé sem obras é morta. Então, se esse é um propósito que todos nós estamos entrando e Deus me direcionou a isso, você tem uma oportunidade de fazer algo pela fé. Então, tire um tempo para fazer a sua carta. Até eu falo para os homens que estão me ouvindo aí também nas orações, faça a sua própria carta. A sua esposa faz a carta dela, você faz a sua carta. Pega uma folha em branco e faz uma carta para Deus. Creia. E se você também fez uma carta por casal, não tem problema. Mas eu aconselho até os homens a fazerem a sua carta para Deus, em nome de Jesus. Amém? Seja específico na sua oração. Vamos ver o mover de Deus. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Então, tá aí o meu convite para você fazer a sua carta para Deus, ok? Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar essa palavra com você em Jeremias capítulo 29, verso 11. Esse texto ministrou muito no meu coração, muito. Faz 2 dias que eu estou escorado nesse texto, ainda que eu conheça ele de cor, porque várias vezes declarei ele em pregações, em orações, e está escrito assim: porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo, planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Essa palavra está falando que Deus tem planos bons para a nossa vida. Então não acredite que a circunstância que você está vivendo negativa nesse momento seja o teu fim. Ela pode ser parte do caminho, mas ela não é teu fim. O plano de Deus para o teu futuro é te fazer prosperar. O plano de Deus para você é um futuro melhor, a Bíblia diz. Então, eu preciso ler esse texto e entender que Deus tem um plano bom para mim. Ele tem um futuro melhor para a minha vida. E nesse futuro que Deus tem para a minha vida, eu preciso me render a Deus.
Eu preciso me render à palavra de Deus e me render ao propósito, ao que já foi desenhado antes mesmo de eu vir a esse mundo. Você sabe que eu tenho orado ao Senhor, não para viver o meu plano, mas para viver o plano dele. Porque o nosso plano, por melhor que seja, não chega aos pés do plano de Deus para a nossa vida. Ainda que você tenha muitos projetos, ainda que você tenha muitas ideias, ainda que você queira fazer N coisas, nada se compara com o plano que o Eterno tem para a tua vida. A nossa batalha não é contra as circunstâncias que nos rodeiam, mas sim contra uma desordem na nossa mente. Por que uma desordem na mente? Porque quando a pessoa fica muitos anos enfrentando problemas e desafios, ela não espera nada melhor. Ela perde a fé, ela perde a inocência no plano de Deus. Porque ela acredita que a vida dela vai ser só sofrimento. Mas a Bíblia nos diz que esse não é o plano de Deus. Deus não tem planos de fazer você sofrer, de fazer com que a sua velhice seja uma velhice problemática, ou que no teu futuro falte, ou que você tenha perdas no teu futuro. Não. Acredite, os planos de Deus para o teu futuro são planos bons. É que nós podemos estar vivendo os nossos planos e não os planos de Deus. É por isso que precisamos estar em constante oração, pedindo a Deus: Senhor, me mostra o teu plano. Senhor, eu quero andar no teu plano. Eu quero entrar pelas portas que o Senhor tem para mim. Eu quero entrar no caminho que o Senhor tem para mim. Eu quero conhecer as pessoas que o Senhor quer colocar no meu caminho. Não são todos que você conhece que vão permanecer no teu futuro. Não são todos que você conhece que vão permanecer no seu lado. Agora você tem que entender: Deus tem planos para o futuro, com você, com a sua família, com as pessoas já preparadas por Ele, pessoas que podem estar hoje no seu presente ou pessoas que vão entrar no seu futuro. Mas creia, quando você obedece a Deus e você consulta a Deus para cada decisão da sua vida, você está entrando cada vez mais dentro do plano de Deus. E um detalhe: você sabia que Deus colocou dentro de você esse plano também? Então, esse plano que você está querendo conhecer, esse plano também está dentro de você. Aí você diz assim: mas aonde que está esse plano? Você precisa reconhecer esse plano com a ajuda do Espírito Santo. O pecado, ele acabou entenebrecendo o nosso entendimento. E quando Cristo entrou em nossa vida, Cristo ativou o plano dele para nós, o plano dele na nossa vida e no nosso futuro. Então entenda, Deus tem planos de te fazer prosperar. O que significa prosperar aí? Prosperar não está falando apenas de riqueza material e de sucesso. Inclui, mas está falando principalmente sobre todas as outras riquezas, como a riqueza no relacionamento, nas suas emoções, na sua saúde, a riqueza até mesmo de ideias que Deus tem para a sua vida. Ou seja, a prosperidade de Deus não está ligada só a recursos. O financeiro, o dinheiro é um dos recursos. Mas e a riqueza de mente, e a riqueza espiritual, e todas as outras riquezas que existem, a riqueza de uma boa família, a riqueza de uma boa saúde. Então nós temos que começar a ver o que Deus tem para a nossa vida. Deus tem uma riqueza para nós. Agora, eu vou acessar essa riqueza caminhando nos caminhos de Deus. Eu vou acessar. Eu estava num devocional, eu tenho uma vez por semana, eu tenho uma célula caseira em casa, que é uma célula só eu e meus filhos e a minha esposa. Então a gente ali tira um tempo buscando a Deus em oração, a gente tem um tempo de meditação na palavra. E é incrível. Eu estava falando para os meus filhos que nesse mundo não existe, existe a influência de Deus e a influência maligna. Não existe uma influência
que digamos assim, que ela seja só um pouquinho de um e só um pouquinho do outro. Não. Ou é uma ou é outra. Só existe a influência maligna ou a influência divina. E claro, a influência humana também existe. Agora, não existe, sabe, uma quarta influência. São só essas três. A influência divina, a influência maligna e a influência dos homens. Qualquer outro tipo de influência não existe aqui nesse mundo. Então, assim como o homem é tripartido, existe três influências aqui nessa terra que estão em operação contínua. Estão em operação contínua. E para que eu não seja influenciado por uma influência maligna, eu preciso estar com Deus. Aí eu estava explicando para eles, chega um momento na nossa vida que a gente tem que decidir com quem que anda. Ou com Deus, ou com o maligno. Eu espero que você sempre escolha Deus. E essa é a vontade de Deus para a sua vida, que você escolha a influência de Deus para a sua vida. Então, existem dias que parece que você está caminhando no fogo, mas mesmo assim Deus está trabalhando em nossa vida, quando estamos na direção dele. É por isso que o salmista disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, eu posso estar passando por um contratempo, eu posso estar enfrentando um dia mau, mas isso não significa que Deus no fim não vai me dar vitória. Eu tenho que entender que o plano de Deus é me dar vitória no fim. Então, mesmo que eu tenha desafios agora, contratempos, pausas ruins, eu sei que lá no fim, Deus tem um milagre. Deus tem do outro lado a alegria para mim. Do outro lado desse problema, Deus tem o livramento. Do outro lado desse problema, Deus tem algo bom para a minha vida. Confie nos planos de Deus, mesmo que haja dias que não serão tranquilos. Jeremias 29 foi escrito quando o povo de Israel estava no exílio da Babilônia. Ou seja, a vida dele estava de cabeça para baixo. E não existia uma esperança, sabe, que as coisas iriam melhorar no futuro. Mas então Deus levanta o profeta Jeremias e diz: vocês têm que crerem que Deus tem planos bons de um futuro melhor para vocês. Olha só, Deus tem os planos de um futuro melhor. É isso. Deus tem os planos de um futuro melhor, planos de fazer vocês prosperar. Deus está orquestrando cada detalhe para o seu bem. Confie no plano divino. Seus planos estão trabalhando a seu favor. Você é parte de algo muito maior que você. Muito maior do que você está vivendo nesse exato momento. Creia, Deus tem coisas que vai revelar para você no seu futuro. Por isso a importância de você caminhar em obediência hoje nas direções que Deus tem. A certeza de que nós vamos entrar nesses planos de prosperidade de Deus e que alguns deles já estamos entrando é a nossa obediência à voz de Deus. Confie na sabedoria de Deus, porque Deus vê o quadro completo. Você vê só uma parte. Eu e você vemos só uma parte. A Bíblia diz que em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas Deus vê o quadro completo. Então Ele sabe todas as coisas. Ele sabe tudo e Ele sabe o porquê de algumas coisas. Ele sabe o porquê que alguns saem, o porquê que alguns entram. Ele sabe o porquê que abriu uma porta para você. Sabe, Deus sabe tudo. Tenha fé que o plano de Deus é maior que os contratempos. E nesse tempo que você está enfrentando os desafios, Deus está lhe refinando. Deus está lhe refinando para algo maior, Deus está lhe refinando para algo melhor. Confie no plano de Deus. Seu plano é perfeito, seu plano não falha na nossa vida. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração hoje, porque inclusive você pode começar o seu dia com Jeremias 29:11. Sempre acreditando que Deus tem planos melhores para o teu futuro. Já sai de casa cheio de esperança, já sai de casa cheio de fé, acreditando no melhor de Deus. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Eu quero declarar o Salmo 91 e também quero lhe convidar a conhecer a Academia Quindo Global. Hoje nós tivemos a nossa primeira mesa de conselhos proféticos ao vivo.
Foi incrível, foi uma benção. Eu convido você a se tornar nosso aluno. O link está aqui na descrição ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Eu quero declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, eu quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se e compartilhe agora com o máximo de pessoas. Eu não vou pedir para você compartilhar só com 9. Compartilha com quem você puder agora. Se puder mandar para todos os teus contatos, faça isso. Grupos que você nunca mandou essa oração, manda para eles. As pessoas precisam saber que o plano de Deus para elas é um plano bom. Deus tem um plano bom. Você precisa conhecer esse plano. Por isso você tem que aprender a ouvir a Deus. Porque quando você caminha na direção de Deus, você entra nesse plano. Essa tem sido a minha missão, ensinar as pessoas a ouvir a Deus. Amém? Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Pega agora a sua carta que você fez para Deus e nós vamos entrar em oração, vamos clamar o nome do Senhor. Amém? Crendo que o nosso Deus é um Deus de detalhes, que está orquestrando cada detalhe. Você crê nisso? Diga, eu creio, em nome de Jesus. Deus está orquestrando cada detalhe. Eu creio nisso. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu apresento diante de Ti a carta de cada pessoa que está orando junto comigo. Pessoas do Brasil, pessoas que estão nos mais variados países, orando, fazendo esse propósito com fé. Estamos acreditando, hoje estamos no 3º dia desse propósito e pedimos, ó Deus, uma liberação sobrenatural do Senhor para o futuro. Pedimos, ó Deus, que o Teu plano se desenrole na nossa vida e que possamos viver com intensidade o que o Senhor tem reservado para nós. Derrama da Tua graça, Senhor, derrama do Teu favor, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu te peço, toca com Teu poder, toca com Teu favor na vida de cada pessoa, Senhor, que está aqui nesse propósito junto conosco, que está crendo, que está caminhando por fé. Senhor, em nome de Jesus, pedimos a Tua bênção, pedimos o Teu favor e oramos, Pai, para que cada detalhe dessa oração específica que eu estou orando, Senhor, venha receber da Tua liberação de poder, de sobrenatural e de milagres. Pedimos um avanço do Senhor, pedimos a graça do Senhor, pedimos o favor do Senhor em o nome de Jesus Cristo. Senhor, desfaz agora toda a amarra espiritual que está impedindo milagres. Toda a resistência do inimigo, eu oro agora para que seja quebrada em nome de Jesus. Aquele que está pedindo por uma cura seja curado. Aquele que está pedindo por um filho, que o filho seja tocado. Aquele que está pedindo pela salvação da família, nós oramos declarando a salvação, que todos vão ter uma experiência com Jesus Cristo.
Apresentamos diante de Ti a carta, o pedido de oração específico de cada pessoa, em detalhes. Tu és um Deus de detalhes, Pai. E todos os detalhes que estão aqui nessa carta para Deus, nós cremos que o Senhor é Deus que responde. Colocamos diante de Ti as nossas cartas, colocamos nas Tuas mãos, entregamos ao Senhor nossos pedidos, crendo na resposta do alto. Cremos, Jesus, que o Senhor está ouvindo cada clamor, cada oração. No nome de Jesus declaramos saúde, paz, prosperidade, avanço e o futuro de Deus se cumprindo nessa vida. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a paz, a alegria, a força de Deus, a abundância, a fartura, entrando na tua vida e na tua casa. Que a presença gloriosa de Jesus Cristo encha esse lugar. Que a força de Deus venha sobre essa pessoa. E que toda barreira, toda amarra seja quebrada e desfeita no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Deus, livra do mal, livra da inveja, livra dos inimigos. Oramos para que todo tipo de opressão espiritual, de resistência, de oposição que essa pessoa está sofrendo, seja quebrada no poderoso nome de Jesus Cristo. Apresentamos todas as nossas cartas para Deus. Esta carta representando cada carta, representando cada oração específica que está sendo feita. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa abrir portas, que as janelas do céu estejam abertas sobre esses pedidos. E oramos, Pai, para que sonhos sejam concretizados. Oramos para que projetos sejam liberados. Oramos para que milagres, grandes milagres, aconteçam no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. No final, nós vamos fazer mais uma oração, certo? E você que está aqui pela primeira vez essa oração, você também pode fazer uma carta para Deus. Nessa carta para Deus você vai especificar os seus pedidos em favor da tua família, em favor dos teus projetos, em favor do teu futuro. Você vai colocar numa carta. Você pode baixar diretamente no meu site, é gratuito, fácil de baixar, mas se você não conseguir, pega uma folha em branco mesmo, pega uma folha em branco, escreve lá carta para Deus e faz o seu pedido de oração detalhado e nós estaremos apresentando aqui às 6 da manhã e às 18 horas. Algumas pessoas me perguntaram assim, e se eu não puder no horário, está no horário? Não tem problema, quando você chegar em casa, você faz a oração. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Eu tenho uma palavra muito forte que Deus me deu para compartilhar com você hoje. Se você notar esses sinais, Deus está preparando algo maravilhoso para você. Esse é o tema de hoje. Porque às vezes as coisas estão movimentando na nossa vida e a gente não sabe o que Deus está fazendo. E por muitas vezes estarmos distraídos, não conseguimos acompanhar os sinais que estão se repetindo como uma voz clara de Deus de que Ele está preparando uma grande bênção. Eu creio que nós enfrentamos temporadas na nossa vida de preparação para vivermos o extraordinário do Senhor. E eu quero compartilhar um pouco dessa palavra com você, porque talvez muitos de vocês estejam, nesse momento, passando por algumas coisas que você não está entendendo. Você já parou assim e começou a pensar, por que essas coisas estão acontecendo na minha vida? Por que Deus está permitindo isso? Por que Deus está permitindo aquele outro? Bem, e se isso for uma conversa de Deus? É que nós temos uma forma de conversar uns com os outros, mas Deus tem uma forma muito peculiar de conversar conosco, de revelar algo que Ele está realizando, algo que representa o trabalhar de Deus na nossa vida. O profeta Elias compreendeu isso muito bem. Quando o ribeiro secou,
ele foi redirecionado a uma nova geografia. Ele foi redirecionado a um tempo totalmente novo. Então, entender isso, ter olhos para ver as coisas espirituais, isso é algo que todos nós temos, mas poucos exercitam. E para você começar a se familiarizar com a voz de Deus, você vai ter que mergulhar na forma como Deus se comunica conosco, para que você possa entender o que Ele está fazendo. Em Mateus capítulo 9, versos 16 e 17, diz assim: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres e entornam-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Para Deus fazer algo novo na minha vida, eu preciso abandonar o que é antigo. Então, as coisas que estão me segurando do passado, elas podem estar impedindo que eu viva algo novo de Deus na minha vida. Se eu quero viver um tempo novo, se eu quero ter uma vida nova, eu preciso abandonar as coisas que me prendem. E não adianta. Quando você está olhando muito para trás, você está aumentando as coisas que você perdeu, as portas que se fecharam, as pessoas que te abandonaram, aqueles que te magoaram, e toda a movimentação que houve no seu passado, quando você não consegue se ligar disso, você não consegue viver. Então, isso, todas essas movimentações são sinais de Deus, é o vinho velho que você vai ter que deixar para trás, para que Deus coloque o vinho novo na sua vida. Deus não prepara vasos comuns para bênçãos extraordinárias. Deus, ele prepara vasos que são vasos disponíveis, vasos que se colocam diante dele para receber o novo dele sobre a sua vida. Quando Deus está prestes a liberar algo muito grande, Ele lhe prepara para lidar com isso. Eu creio que existem temporadas de preparação. Existem temporadas que Deus ele trabalha no seu caráter, no seu amor por Jesus, na sua dependência de Deus. Não são tempos fáceis, mas são tempos que anunciam. São tempos que falam, são tempos que estão revelando o amanhã, que estão revelando o que Deus tem preparado. Por isso, quanto maior a bênção, maior a preparação. E essa preparação, essa palavra preparação, ela é um tanto, eu posso dizer, desafiadora. Por quê? Porque quando Deus está te preparando, não tem como dizer que não dói. Quando Deus está te preparando para uma bênção, sabe, muita coisa mexe na sua vida, muita coisa movimenta, há muitas movimentações. E isso nos deixa muitas vezes frustrados, porque a gente pensa que está em pecado, a gente pensa que saiu de uma direção, a gente pensa que fez alguma coisa que desagradou a Deus e na verdade é puramente a preparação do Espírito Santo na sua vida. Então, pode doer. E existem alguns sinais que Deus está lhe preparando, como eu disse. Você se sente estranhamente isolado. Eu acredito que esse é um dos primeiros sinais. Você sente a falta de amigos para conversar. Você sente que você está em total companhia com Deus, porque os outros todos debandaram. Parece até que você tem alguma coisa. Você já se sentiu assim? Como se você tivesse uma marca onde ninguém está se aproximando de você? Como se tivesse alguma coisa na sua vida, sabe, errada, e as pessoas estão lhe rejeitando, algumas estão se afastando e você não entende tudo isso que está acontecendo? Esse isolamento foi o que Deus fez com Jesus. Antes de Jesus começar o ministério dele, ele ficou 40 dias no deserto. E a Bíblia diz que quem impeliu ele para o deserto foi o Espírito Santo. E quando estamos num deserto, sabe, parece que ninguém acha o nosso endereço.
Parece que ninguém tem o nosso telefone, nem para perguntar se estamos vivos ou se estamos mortos, se estamos bem ou se não estamos bem, se já ficamos melhor ou continuamos doentes. Quando uma pessoa está passando por esse momento de isolamento, é um momento extremamente difícil, delicado, porque a Bíblia diz que Jesus foi abandonado pelos seus. Os discípulos se escandalizaram quando Jesus foi preso. Pedro negou Jesus, aquele Pedro que havia dito assim: mestre, ainda que eu tenha que morrer contigo. Na hora do vamos ver, onde estava Pedro? Cadê Pedro? Pedro saiu. Pedro fugiu. Pedro disse: eu não conheço esse homem. Nós sabemos que as pessoas, quando são pressionadas, elas acabam muitas vezes sendo evasivas, se afastando, porque elas não querem de alguma maneira se envolver com o problema dos outros, porque elas têm o problema delas, então elas não querem se envolver com o problema do outro. Você se sente desconectado, até de pessoas que você confiava, sabe? Eu não sei se você já sentiu isso, mas quando Deus está lhe preparando para algo maior, você se sente desconectado. Parece que aquela pessoa não é mais sua amiga. Parece que aquele lugar não faz mais sentido para você. Parece que andar com aquela pessoa, sabe, já não é mais a mesma coisa. Por isso que relacionamentos que você achava forte, eles começam a ruir. Relacionamentos que você achava que eram indestrutíveis pela história, pela caminhada junto, aquilo começa a se desfazer. Portas se fechando de repente. Isso já aconteceu contigo. Porta que estava aberta, agora está fechada. Porta que, sabe, parecia que era para você e quando você chegou lá, você não sentiu que aquela porta era para você. Então, eu entendo que Deus começa a movimentar as coisas da nossa vida, porque Ele tem um propósito nisso, Ele tem um objetivo nisso. Antes de Deus lhe dar algo novo, Ele permite que o antigo seja removido. Então, algumas pessoas têm que liberar espaços para que Deus possa trazer outras pessoas para se sentarem na mesa. Se lembra daquela parábola das bodas? Que o dono da festa, ele disse para o funcionário dele: cadê os convidados? E cada um deu uma desculpa. Então ele disse: saia pelos valados, saia pelos caminhos e encontre pessoas para preencher aqui o espaço. Bem, é exatamente isso que acontece. Algumas pessoas começam a dar desculpa, sabe que não pode estar com você, que não vai poder estar no seu aniversário, que não vai poder ir naquela janta que você marcou, que não vai poder estar num determinado lugar. E isso é o trabalhar de Deus, é todo o trabalhar de Deus. Abraão teve que deixar a sua terra natal antes de receber a promessa. Essas movimentações de Deus, essas mudanças, elas fazem muita coisa, elas realmente mexem com as coisas. E sabe, quando você chacoalha uma árvore que está carregada de frutas e chegou a estação de colheita e você sacode aquela árvore, vai cair as frutas podres e vai ficar apenas as frutas maduras. José teve que ser lançado no poço antes de ser governador. Você enfrenta fortes ataques espirituais, porque o inimigo só ataca o que teme. O diabo não joga munição fora. Se você está sendo atacado, é porque Deus está preparando algo grande para a sua vida. E olha aqui a resposta de Deus para você que entrou nessa oração. É por isso de tanta opressão, é por isso de tanta resistência, é por isso que parece que tem dias que você não vai aguentar, é por isso que tem dias, sabe, que parece que o mundo inteiro está caindo na sua cabeça e você não sabe o porquê que aquilo está acontecendo. Quando Deus quer te abençoar, absurdamente, Ele orquestra conexões divinas.
Ele vai colocando você diante de pessoas que você nunca imaginou que você estaria diante delas. Ele faz o seu caminho cruzar por pessoas. Ele faz pessoas te conhecerem. Ele leva o seu nome até determinados lugares para te abençoar. Quando Deus está prestes a te abençoar de uma maneira extravagante, Ele pedirá o que está no seu coração, para que Ele libere o que está nas mãos dEle para você. Olha que tremendo! Isso é uma palavra de Deus para você. Libera o que está aí no teu coração e Ele vai liberar o que está nas mãos dEle para você. Quando Jesus confrontou o jovem rico, Jesus estava querendo o que estava dentro do coração dele. E se ele entregasse aquela avareza, aquele apego, aquela mesquinhez que estava no coração dele, Jesus ia liberar o que estava nas mãos dele para aquele jovem rico. Aquele jovem rico nunca conheceu, nunca pôde experimentar os planos divinos, porque havia coisas que estavam no seu coração. Quando Deus está prestes a te abençoar, você tem uma sensação avassaladora de expectativa. Algo está para acontecer. Eu já acordei assim algumas vezes, sabe? De eu acordar pela manhã e dizer alguma coisa boa está para acontecer. Alguma coisa grande está para ser liberada. Eu acredito que nós sentimos as movimentações também divinas, as movimentações do céu em nosso favor, as conexões de Deus que estão vindo para a nossa vida. O desconforto, o isolamento, a espera, a guerra, todos esses sinais estão apontando para algo maior que Deus fará na sua vida. Deus está fechando algumas portas não para comigo, mas para me direcionar. Por isso, confie no plano de Deus. Você precisa aprender a acreditar que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ele guia os passos do homem bom. Confie, Ele está te levando a um lugar de pastos verdejantes, de águas tranquilas, de provisão sobrenatural, de livramento, de milagres, de extraordinário. Aleluia! Glória a Deus! Você recebe essa palavra? Você recebe essa direção do Senhor para a sua vida? Glória a Deus! Eu creio. Deus está agindo, Deus está trabalhando, há um liberar de Deus aqui. E Deus trouxe essa palavra como uma resposta para muita gente que está me ouvindo. Eu creio nisso. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também lhe convidar domingo. Nesse domingo eu estarei ministrando às 9 horas da manhã. Teremos culto às 9, às 18h30. Eu vou estar no culto das 9. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Será o 5º domingo da profecia. E assim como eu falei na oração da manhã, eu quero falar na oração da noite, porque às vezes tem gente que não pega a oração da manhã, vem na oração da noite. Eu estou oficialmente abrindo mão do meu horário na televisão, certo? Eu vou ficar até o final do ano só e depois eu vou encerrar. Eu fiz o meu melhor, eu entreguei o meu melhor. O desafio de estar na televisão é muito grande, então eu estou aqui falando com os meus parceiros, falando com todos aqueles que me ajudarem em oração também, por esse grande desafio que há 2 anos Deus colocou no meu coração. Milhares de pessoas, milhões talvez, foram abençoadas através desse programa de televisão, tanto na Band quanto na Rede TV. Mas eu cheguei até onde eu podia chegar, certo? Estou orando a Deus para que, quem sabe, no futuro Deus me entregue um programa, que eu não precise pagar, né? E como eu tenho dito desde o início, os programas de televisão é como pagar um apartamento por mês. E nós não temos uma igreja que nos banca, né? Não tem uma igreja me bancando. Tudo é mantido por nós e pelos parceiros doadores que nos ajudaram nesse tempo. Então eu fiz o meu melhor, certo? E creio que também cumpri a minha missão nesse tempo. E se Deus quiser que eu volte para a televisão,
Deus vai ter que fazer um grande milagre aí, e Ele pode. Ele é Deus que faz milagres. Amém? Então, a partir de hoje eu disse que eu não iria falar mais sobre isso. Então, falei tanto na oração da manhã quanto estou falando agora, certo? E não irei repetir esse assunto. É por isso que vocês não vão me ouvir nos próximos meses falando tão frequente da televisão, ok? E, claro, se surgir alguma coisa de Deus me abrir uma porta, daí sim, né, eu venho aqui e falo com vocês. Ok, gente querida? Muito bem. Deus está no controle. Até o final do ano eu estarei na televisão, tá? Então, meu contrato vai até final de novembro e início de dezembro. Com as duas televisões, com a Rede TV e com a TV Bandeirantes, certo? Orem por nós, para que Deus continue nos abençoando. Agora queremos tomar um fôlego, certo? E renovar as nossas forças para os novos projetos que Deus vai nos apresentar aí no futuro. Amém? Muito bem. Também quero falar dos nossos livros, né? Nossos devocionais. Esse aqui é o Café com Jesus 1, esse aqui é o Café com Jesus 2. Se você ainda não adquiriu, peça pelo site, nós vamos mandar para você, certo? Esses livros aqui têm sido uma bênção na vida de muita gente. É bom, inclusive, para você dar de presente para alguém, certo? Esse é um ótimo presente. Com certeza a pessoa vai gostar muito. Glória a Deus. E quero pedir a cada pessoa que está aqui nessa oração que compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que puder. Não, sabe, não se limite só a 9, a 10, a 20, mas se você puder tirar alguns minutos, até depois que acabar a oração, compartilhando ela, faça isso. Porque tem alguém próximo de você que precisa ouvir essa palavra de hoje. Tem alguém próximo de você que precisa receber a oração que nós vamos fazer hoje, ok? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Pegue a sua carta agora, vamos levantar a Deus. E você que não tem carta, escreve uma. Tá? Escreve uma. Essa carta que você pode baixar lá no meu site, é gratuito para você baixar. Tá? E se você não conseguir baixar, pega uma folha em branco e faz a sua carta para Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, nós apresentamos agora ao Senhor todas as cartas, todos os pedidos, orações específicas que foram feitas aqui nesse propósito. O Senhor me deu essa direção, então estamos debaixo de uma palavra do Senhor. E o Senhor me disse, ensine meu povo a fazer orações específicas. E é o que o teu povo está fazendo. Por isso, Pai, eu te peço, libera respostas. Libera respostas sobre o teu povo. Abre as portas certas, redireciona quem tiver que redirecionar, afaste quem tiver que afastar e coloque quem o Senhor quiser colocar. Nós cremos, ó Deus, que Tu estás no controle de todas as coisas e que Tu és Deus para nos surpreender. Tu és Deus para fazer muito além do que nós pedimos ou pensamos. Senhor, eu quero fazer uma oração que eu sinto de fazer hoje aqui. Que essa oração de hoje chegue a pessoas chaves. Que essa oração de hoje chegue a pessoas, meu Deus, que precisam receber essa palavra, que precisam receber essa direção. Talvez pessoas que estejam em crise, pessoas que estejam buscando uma resposta, pessoas que estejam buscando uma porta aberta, que estejam buscando um milagre. Sim, ó Deus, eu oro inclusive por mulheres que colocaram, Senhor,
nos seus pedidos, que pediram para o Senhor abrir a sua madre, mulheres que pediram um filho, mulheres que estão pedindo um milagre de Deus. Eu oro por esse milagre agora e que o poder de maravilhas entre em ação. Também oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, todo câncer, toda alergia, todo tipo de enfermidade renda-se a Jesus Cristo e que haja saúde total e completa. Oramos e pedimos a tua bênção, Pai, sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. E eu peço, intervém, libera milagres, abre o céu, libera favor, traga força, traga cura, traga amor, mudança, em nome de Jesus Cristo. A Deus toda a glória, a Deus todo o louvor, a Deus toda a exaltação. E que a presença de Jesus nos encher a nossa vida. Diga assim comigo: Jesus, eu invoco o teu poderoso nome agora. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas. Eu quero ver quem vai estar comigo amanhã, 6 da manhã. Amém? Eu quero ver quem vai estar aqui amanhã, 6 da manhã, junto comigo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, firmes no propósito, crendo que Deus nos surpreenderá. Até mais.